Qual foto que melhor lhe representa nos últimos dias? Depende do dia. Segunda-feira, do lado esquerdo aqui. Ali na sexta-feira, talvez do lado direito. Mas a pergunta é, você se sente esgotado e assim, demasiadamente cansada? Você tem essa sensação? Veja, a despeito aqui da imagem que nós temos, nem sempre o nosso cansaço é físico. Às vezes o nosso cansaço é muito mais profundo que isso. Por exemplo, há alguns anos criaram um termo, eu acho interessante esse termo, que define gente que está vivendo esse estado profundo de esgotamento. Burnout. Já ouviram falar nesse termo burnout? Que numa tradução bem livre significa queimar tudo, queimar até o fim. E o burnout foi considerado pela Organização Mundial de Saúde, recentemente, como uma doença ocupacional. Então, burnout é já classificada como doença. Agora, o que é burnout? O que significa esse esgotamento, essa sensação de que você está o tempo todo cansado ou cansada? Ainda quando você tem aquela noite boa de sono, você acorda, mas parece que o dia não rende, parece que você está drenada emocional e espiritualmente. O que seria o burnout? Uma definição aqui muito resumida sobre burnout. É o estado de esgotamento profundo, emocional, físico e social, espiritual, que leva uma pessoa a perder o interesse em uma determinada atividade e até mesmo na vida. E as razões para experimentar esse esgotamento são muitas, são variadas. Seria impossível aqui tratar de todos os fatores que desencadeiam um burnout. Mas eu posso citar um fator que eu acho que é o fator talvez preponderante no século 21, como a mola propulsora do burnout ou do esgotamento. E esse fator foi muito bem definido por um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. É um nome complicado aqui, mas eu acho que é por aí. Ele escreveu um livro famosíssimo chamado A Sociedade do Cansaço. Um baita de um livro. Foi assim que ele definiu a sociedade do século 21, como a sociedade do cansaço. E o autor, ele define esse termo que ele cunhou, a sociedade do cansaço, a partir de dois slogans. Primeiro, do slogan da campanha presidencial do Barack Obama em 2008, vocês se lembram? Yes, we can. Sim, nós podemos. E do slogan da Nike, just do it, ou simplesmente ou apenas faça isso. Por que ele define a sociedade do cansaço, tendo como pano de fundo esses dois slogans? Porque para ele, esse excesso de positividade, de que nós podemos tudo, de que nós conseguimos tudo, de que nós temos a capacidade de realizar tudo, é o que tem gerado cansaço extremo e exaustão em muitas pessoas, sobretudo em profissionais no século 21. E ele diz que essa sociedade do cansaço, que na verdade é uma sociedade do desempenho, ela é causadora de um infarto da alma. Eu gosto dessa expressão que ele utiliza. Infarto da alma. É a sensação de que a sua alma está infartando, você está cansado, você está sobrecarregado. Se você não leu esse livro, não o do filósofo, Sociedade do Cansaço, mas esse daqui, eu recomendo para você, leia. Se você se sente cansada ou cansado ao extremo, e já é um tipo de esgotamento diferente, leia esse livro, Andando com um Tanque Vazio, do N. Cordeiro, que passou por um quadro de burnout terrível. E ele narra a sua experiência de ver a sua alma paulatinamente infartando.
Ele chega a chamar o burnout, esse esgotamento, de a prima maligna da depressão. Tamanha ferocidade, malignidade desse estado em que muitas pessoas se encontram hoje. Então, eu recomendo altamente a leitura desse livro, se você se interessa por essa temática. E baseado em alguns estudos, o N. Cordeiro lista alguns indícios de que você pode estar flertando com um burnout. Então ele vai dizer, por exemplo, sensação de desesperança, choro frequente, dificuldade para se concentrar, dificuldade para tomar decisões, irritabilidade, insônia, sentimento de solidão, falta de atração conjugal, distúrbios alimentares, dores. São alguns fatores que talvez apontem para a realidade de que você está ou nesse processo já de burnout ou flertando com ele. Bom, se você olha para essa lista e você tem aí de 3 a 4 características, você é um ser humano normal e nós vamos ter que conviver com algumas dessas características dia após dia, não tem jeito. Mas se você olha para essa lista e você tem aí de 5 a 8 características, a luz amarela tem que acender. Tem que acender, e você precisa tomar cuidado do que está acontecendo com você e do que você está fazendo com a sua vida. No entanto, se você olha para esse quadro e você percebe que tem as 10 características, você precisa tomar uma decisão para ontem. Luz vermelha, porque você vai ter uma pane seca. Vocês se lembram do avião lá da Chapecoense? Que caiu porque teve uma pane seca, faltou combustível. Na melhor das hipóteses, se você está com burnout, você vai parar. Você vai parar. Na pior das hipóteses, você vai causar um grande acidente na sua vida e na vida das pessoas que estão ao redor de você. E esse é um problema que pode atingir qualquer um de nós. Cristão também fica com depressão, cristão também tem síndrome do pânico, cristão também passa por crises parecidas com essa aí de burnout. Como o N. Cordeiro escreve no livro, nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos seres humanos, nós somos humanos. Eu acredito que é necessário um tratamento abrangente e profundo para depressão e para burnout, que envolve acompanhamento clínico, recursos medicamentosos e aconselhamento bíblico. Não uma coisa, todas elas juntas. É imprescindível para sairmos de um quadro depressivo, de pânico ou de burnout. A minha missão agora é abordar apenas um aspecto, ok? É compartilhar o que a sabedoria de Deus tem a dizer para pessoas que estão andando com um tanque vazio. Então, se você está andando com o tanque vazio, eu quero abordar biblicamente isso daqui e trazer alguns princípios para a nossa vida, para que lutemos contra esse quadro que muitas vezes nos atinge e para nós tentarmos encher o nosso tanque. Eu vou fazer isso apresentando um homem na Bíblia, que é um baita de um cara, um homem de muita fé. Ele é descrito lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E eu quero ler com vocês um pouco da história desse profeta, desse homem chamado Elias. Vejam, um homem de muita fé, ele é modelo de fé. Ele é modelo de fé, mas passou por um momento terrível, por um vale profundo de esgotamento, de depressão e de burnout. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Vamos entender um pouco aqui. O que está acontecendo? Até 1 Reis 19, todos os reis de Israel, todos, sem exceção, 20 reis, foram reis maus, péssimos, assassinos, idólatras, opressores, todos. Acabe foi o pior deles. Esse cara aí, Acabe, foi o pior rei de Israel. Se não bastasse isso, ele casou com uma mulher pior do que ele. Jezabel era a mais famosa devota da suprema divindade dos cananeus, chamado Baal. Era a principal. E Elias é chamado por Deus para ser porta-voz dele, nesse contexto terrível.
E Deus usou Elias de maneira muito especial. Por exemplo, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, Elias é alimentado por aves no meio do deserto. Olha o que Deus faz com ele. Depois ele é levado para uma viúva, para a casa de uma viúva. Uma mulher paupérrima, viuvez, no Antigo Testamento, era sinônimo de miséria. E lá na casa dessa mulher miserável, ele multiplica farinha e azeite. E além disso, ressuscita o filho dela que morreu, que era a única esperança dessa mulher ser suprida através do filho dela. E ele ressuscita. No capítulo 18 do primeiro livro de Reis, nós temos um espetáculo, digno dos melhores filmes de Hollywood. Elias faz um desafio para mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel, no topo do Monte Carmelo, um morro famoso lá em Israel, na Palestina. E ali no Monte Carmelo, Elias ora para que Deus mande fogo do céu, para mostrar para Israel e para 450 profetas de Baal, que o Senhor era o verdadeiro Deus, e Deus manda fogo do céu, e se manifesta como o único Deus todo-poderoso, não Baal, mas o Senhor. Cá nós estamos. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias já tinha passado por várias situações, concordam comigo? Deus já tinha usado a vida desse profeta poderosamente. Vocês acham que Elias ia pipocar, ia tremer diante da ameaça de Jezabel, sendo um cara de fé, corajoso, usado por Deus? É claro que sim. É claro que sim. Porque Elias teve medo, diz o texto, e fugiu para salvar a sua vida. Ele despenca do monte da vitória para o vale da depressão, do pânico e do medo. E Elias representa um pouco do que nós somos, né? Como a nossa vida pendula o tempo todo. No momento nós estamos cheios de fé, de vontade, de coragem, de vigor, e de repente muda alguma coisa na vida, um cenário, uma notícia, nós já despencamos do cume do monte para o vale do medo. Agora, como que ele lidou com esse momento? Isso é importante para a gente. Primeiro a gente vai aprender o que não fazer, e na semana que vem a gente vai aprender o que fazer. Vamos lá. Primeiro, Elias optou pela solidão. Elias teve medo e o que ele fez? Fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Elias não deixou o servo dele, simplesmente. Elias deixou o seu discípulo, o seu companheiro de jornada, o seu amigo pessoal com quem ele caminhava, a quem ele treinava. Elias optou pela solidão quando Elias mais precisava de gente à sua volta. E eu acho que a gravidade do burnout e do esgotamento, não estou usando só o burnout como doença, mas o esgotamento quando você se sente drenado e drenada, emocional, psicológica e espiritualmente falando, é que quando mais nós precisamos de pessoas ao nosso redor, nós optamos pela solidão, nós queremos ficar sozinhos. A solitude é boa. Estar sozinho é muito bom, estar a sós com Deus é necessário. A solitude faz você discernir melhor as situações ao seu redor e discernir melhor as vozes que ecoam na sua alma. A gente tem que estar sozinho algumas vezes. A solitude é importante, mas a solidão é muito ruim. Se você está desanimado e desanimada, o isolamento por muito tempo não é o que você precisa. Você precisa de gente do seu lado para encorajar você, para consolar você, para animar você, para chorar com você e às vezes até exortar você. Nós precisamos de pessoas do nosso lado quando nós estamos esgotados. Numa situação assim nós temos duas escolhas: correr na direção de alguém para nos ajudar ou correr para o meio do deserto. E esse momento aqui de Elias me ensina a lutar contra duas coisas. Primeira, a lutar contra o sentimento de decepção, quando alguém que eu amo se fecha para mim.
quando alguém que eu amo não compartilha comigo das suas dores. Ou quando alguém que eu amo se comporta como se ela não quisesse a minha presença ao lado dela. Porque as pessoas, quando estão esgotadas, elas querem ficar sozinhas. E nós temos que, em alguma medida, respeitar isso. Não personalize quando alguém se fecha diante de você, alguém que você ama e você gostaria que abrisse o coração, porque nós tomamos atitudes parecidas com a de Elias. Nós vamos para o meio do deserto e não queremos contato com ninguém, nem com aqueles e aquelas que nós amamos. Mas também me ajuda a lutar contra o desejo que eu tenho de me isolar ou me fechar diante das pessoas que eu amo. E nós, homens, temos uma tendência maior a nos fecharmos. E às vezes, a pior solidão que tem, não é aquela solidão do isolamento, quando nós vamos para o nosso quarto, nós vamos para algum lugar e queremos ficar sozinhos. A pior solidão é a solidão social, é aquela solidão que nós sentimos quando estamos no meio de pessoas. Bom, mas além da solidão, Elias opta pela desistência. Olha o que o texto diz: chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida. No capítulo anterior, nós temos o mesmo Elias, esse cara aí, orando para Deus mandar fogo do céu. E agora nós temos o mesmo profeta, cheio de fé, pedindo para Deus tirar a vida dele, para ver como a nossa vida pendula. Nós vivemos em altos e baixos, nós somos gangorras emocionais e espirituais, e desejar a morte pode ser a consequência de uma pessoa que está em estado de burnout, que está esgotada, que está depressiva. Isso acontece também. O mundo vive uma pandemia de suicídio, que foi agravada pela pandemia de Covid. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos. Provavelmente nós temos pessoas ao redor de nós que flertam com o desejo de atentarem contra a própria vida. Por quê? Porque elas estão esgotadas. E pessoas jogam a toalha quando elas estão cansadas, drenadas. Acontece. Eu já tive bastante. Você não conhece alguém que se comporta, ou que já falou para você? Eu já tive bastante. Se não na vida, no casamento. Se não no casamento, na vida profissional. Por que essa pessoa chegou numa fase da vida dela onde ela diz, eu já tive bastante? Porque possivelmente ela está esgotada. E pessoas drenadas, pessoas angustiadas, pessoas depressivas, elas optam pela desistência. Sempre. Por isso que a gente não pode tomar uma decisão em dia ruim. Decisão sobre vida profissional, sobre casamento, sobre relacionamento. Não tome uma decisão quando você não está bem. Porque quando nós não estamos bem, nós optamos por desistir. Mas ele entra num outro processo, que eu chamaria de processo de autocomiseração, ou de autopiedade. Ele diz assim, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu sou uma porcaria, eu sou o pior. Um dos primeiros sintomas da depressão é o vitimismo. Uma pessoa depressiva, ela se coloca como vítima da situação. O que Elias está fazendo é isso, ele se coloca como sem valor, como inferior. E o que acontece com Elias quando ele se coloca num estado de inferioridade? Ele entra numa inércia sem fim, porque a autopiedade faz isso com a gente, ela sabota a gente. A autopiedade não muda a situação, a autopiedade só muda uma coisa, ela muda você e muda você para pior. Porque enquanto você se coloca como vítima das pessoas, vítima das situações, vítima do patrão, vítima do marido, vítima da mulher, vítima dos pais, vítima dos filhos, vítima de tudo, nada muda na sua vida. Você vai passar a vida reclamando e reclamação não muda nada. A reclamação é um ácido que corrói a sua alegria, que corrói a sua esperança e que corrói a sua fé. Nada muda quando nós reclamamos. Aliás, muda a gente e para pior. Lamentar e chorar faz muito bem. Deus criou a gente para isso mesmo. Tanto é que às vezes a gente tem que se segurar para não chorar. Porque chorar faz parte da nossa constituição biológica e mais, faz parte da nossa espiritualidade.
Não é por menos que na Bíblia nós temos cânticos de lamento. Salmos, já ouviram falar dos salmos? Existem vários salmos que são salmos de lamento, feitos para lamentar, feitos para chorar, porque choro é parte constitutiva da nossa espiritualidade. Então chore, é ótimo, mas há uma diferença entre lamentar e chorar, e uma diferença entre lamentar e chorar e passar a vida se alimentando de lágrimas. Você tem que chorar e você tem que lamentar, mas você não pode tomar a decisão de viver a sua vida se alimentando com as suas lágrimas. Entregue as suas lágrimas para Deus, Ele recolhe as suas lágrimas, é o que o Salmo diz, mas não viva a sua vida se rendendo à autopiedade, à autocomiseração e nem à desilusão. Foi o que aconteceu com Elias. Olha o que ele diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu acho que Elias provavelmente pensou, sabe o evento que eu citei para vocês em 1 Reis 18? Ele achou que no momento que Deus mandasse fogo do céu e demonstrasse que Ele era o Deus verdadeiro, haveria uma conversão nacional, que todo mundo se voltaria de Baal para Deus. Mas não foi o que aconteceu. Nada mudou. Sabe quando você luta por alguma coisa, você fala assim, agora vai, agora as coisas vão mudar, e nada muda? Eu acho que aconteceu isso com ele, e claramente o abalou. Eu creio que burnout, esgotamento, angústia e depressão tem uma relação muito próxima com isso, com expectativas frustradas, ou seja, eu estou vivendo esse deserto de desânimo, porque a vida não está do jeito que eu gostaria. Isso desanima a gente demais. Não desanima? E por que a gente fica desanimado com situações da nossa vida? Porque nós criamos uma autoexpectativa do que nós gostaríamos e do que nós estamos fazendo, que é frustrada. Essa autoexpectativa não se concretiza na nossa vida e ficamos frustrados, decepcionados, inclusive com Deus. E principalmente com Deus, porque quem tem fé, o primeiro alvo de decepção é Deus, porque eu tenho fé, eu acredito, eu oro por alguma coisa. Se essa coisa não acontece, eu coloco a culpa em quem? Geralmente em Deus, porque eu sou uma pessoa de fé. Mas não foi Deus quem frustrou as expectativas de Elias. As expectativas de Elias é que o frustraram. Porque Deus não prometeu para Elias que ele converteria a nação de Israel através daquele evento emblemático do Monte Carmelo. Deus prometeu isso para ele? Não, em nenhum momento Deus falou que isso aconteceria. Por isso que quem tem fé em Deus tem que tomar cuidado de não confundir promessa de Deus com expectativa. Expectativa é algo que eu crio dentro de mim, é algo que eu tenho. Promessa de Deus está na Bíblia. Deus prometeu coisas na palavra dele, isso ele vai cumprir. Com certeza ele vai cumprir. Independentemente do que aconteça, o que ele falou na palavra dele vai se cumprir na sua vida. Mas as minhas expectativas não. Eu não posso chamar as minhas expectativas de promessa de Deus, senão vou me decepcionar com ele. São as minhas expectativas. Eu tenho sonhos que Deus pode cumpri-los, mas pode ser que Deus não os cumpra, porque Deus não está obrigado a fazer o que eu quero, porque nem sempre o que eu quero é o melhor. Deus está comprometido em cumprir a palavra dele. Então, tome muito cuidado para não confundir as suas expectativas familiares, matrimoniais, profissionais e acadêmicas com o plano de Deus para a sua vida. Tenha expectativas, tenha altas expectativas, isso é muito bom, sonhe alto, mas saiba que Deus não é responsável quando as suas expectativas se frustram. Depois da desilusão, parece que Elias começou a construir uma falsa narrativa do que estava acontecendo com ele. E quando a gente está depressivo, quando a gente está com síndrome do pânico, quando a gente está com burnout, narrativas falsas são construídas dentro de nós. Por exemplo, olha o que ele diz: eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Espera aí. Elias é o único que sobrou como fiel a Deus?
É verdade isso? No capítulo, por exemplo, 18, ele se encontra com outro profeta chamado Obadias, que diz para Elias: Elias, eu fiz sobrar... por acaso não ouvistes, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Obadias falando para Elias: eu escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. Ou seja, Elias já sabia que tinha aí muitos profetas que não foram mortos, gente fiel também. Que negócio é esse de que só eu sobrei? Que papo é esse? No capítulo que nós estamos olhando, estudando, o próprio Deus diz: olha, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Deus está dizendo: Elias, tem mais gente aí, não é só você. Que negócio é esse? Só eu sou fiel? Só eu sou temente a Deus? Que papo é esse? Parece que o problema, o esgotamento de Elias agravou o cenário que já era ruim. Por quê? Porque nós supervalorizamos os problemas da nossa vida quando o nosso tanque está vazio. Eu coloquei ali a palavra exagero, é isso mesmo. Nós exageramos o problema quando estamos vivendo dias difíceis. Por isso que nós também devemos evitar tomar decisões quando o tanque está vazio. Porque maximizamos, supervalorizamos os problemas quando estamos esgotados. As lágrimas de desespero, de angústia, de tristeza, quase que fazem a nossa leitura da realidade ser enviesada, equivocada. As lágrimas embaçam o nosso olhar a respeito do problema que está diante de nós. Isso acontece. Então, tome muito cuidado para tomar uma decisão quando você está mal. Porque frequentemente nós maximizamos, nós supervalorizamos, superdimensionamos um problema quando estamos esgotados. Por isso tem que ter gente do nosso lado dizendo: calma, não é bem assim. Você não está conseguindo ver uma saída, você não está conseguindo fazer uma leitura da realidade porque você está mal, você está cansado, você está esgotado, você está com raiva, você está irado. E quando a gente está assim, a gente não consegue enxergar muito bem os problemas, as saídas. Já tentou tomar uma decisão no desespero? Você não sabe o que fazer. Essa semana, quando a minha filha mais nova quebrou o braço, foi lá, a professora não conseguiu ligar para mim e para a Thaís, ela chegou em casa, a professora dela. A escola é perto, quase na esquina. Entrou com o carro dela na nossa driveway, saiu do carro, eu estava cortando a grama na hora do almoço, a moça veio na nossa direção, não entendendo nada do que estava acontecendo. Eu falei: que é isso? Mulher entra aqui no nosso estacionamento, desce do carro, vem na nossa direção e diz assim: a Esther teve um acidente na escola. Meu Deus do céu, eu não conseguia nem falar. Sim, eu não conseguia nem me mexer, até ela continuar. Aí ela falou que tinha quebrado o braço. Acho que foi a primeira vez que eu dei graças a Deus porque a Esther quebrou o braço. Falei: que acidente! Mas a gente paralisa diante de um problema. A gente não consegue fazer uma leitura correta. Então calma, não toma uma decisão agora. Não faz a leitura da realidade com lágrimas nos olhos, porque as lágrimas que nós vertemos embaçam a nossa leitura da realidade e enviesam uma solução para o problema. Mas ele também passou por uma crise de fé. Se você já passou por uma crise de fé, bem-vindo ao time, tá? Eu também já passei. E o texto diz assim: depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Elias sempre foi um profeta obediente. Esse cara é o máximo. Ele é um homem cheio de fé. A forma como Deus usou Elias é espetacular. Lê a história de Elias, você vai ver, é espetacular. Deus falou: sai daqui e vai para lá. O que ele fez? Ele foi. Deus fala, Elias vai. Olha só. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta. E ele foi. Deus fala e ele vai. Olha só. Depois de um longo tempo, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se àquele homem terrível que eu falei para vocês, o tal de Acabe. O que aconteceu? Ele foi. Ou seja, Deus fala e Elias vai. Ponto. Agora tem uma quebra de padrão aqui. Observe só o capítulo que a gente está estudando, versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida,
se foi. Deus falou? Não. O que Elias fez? Ele foi. Deus não fala, e Elias vai. Elias agora está se movendo não a partir da palavra de Deus, mas a partir da palavra de Jezabel. Ele está sendo guiado pelo medo dele, não pelo Senhor. E quando Deus diz para Elias ir, e Elias vai, Deus cuida. Mas quando Deus não diz para Elias ir, e Elias vai, ele se depara com um deserto de desespero, de medo e de pânico. Você pode estar vivendo um período difícil da vida por várias razões. A gente não vive uma situação de crise porque a gente desobedeceu a Deus, apenas. Desobedeceu, então você vai pagar por isso. Não existe uma relação de causa e efeito entre desobediência e dificuldade, porque tem muita gente que passa dificuldade porque obedece a Deus, não porque desobedeceu a Deus. Mas muitas vezes a gente entra num deserto existencial exatamente porque nós não ouvimos a voz do nosso Criador. Nós fomos criados para ouvirmos a voz de Deus e vivermos a partir da sabedoria de Deus. Quando nós não vivemos com base no que Deus diz, mas sustentados por aquilo que nós queremos, nós acabamos entrando em alguns desertos da nossa vida, sim. Esse é o primeiro problema da humanidade, é a gênese de todos os males da humanidade, a autonomia de Deus, tomar decisões na vida sem Deus ter dito, sem Deus ter falado, sem Deus ter se comunicado de maneira direta. Quando nós tentamos viver a nossa vida matrimonial, a criação dos nossos filhos, a nossa vida financeira, a nossa vida sexual, sem a vontade de Deus nos balizar e nos guiar, é essa a consequência, porque nós não fomos criados para ouvirmos as vozes do nosso coração. O nosso coração é enganoso. Pior, a Bíblia diz que o nosso coração é demasiadamente enganoso. E aí quando eu fico ouvindo as vozes do meu coração, eu vou para alguns desertos da minha vida. E Deus ama você, Ele tem o melhor para você, Ele quer te guiar por caminhos de vida. Então faça diferente aqui de Elias. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que, apesar da desobediência de Elias tê-lo levado para o deserto, sabe quem foi atrás de Elias? Mesmo na desobediência dele, mesmo fazendo o que é errado, mesmo pisando na bola, mesmo tomando uma decisão, porque ele estava vivendo uma crise de fé, sabe quem foi atrás dele? Deus. Porque Deus sempre vai atrás da gente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, diz o Salmo 23, versículo 4. E Davi não diz por que eu estou atravessando o vale da sombra da morte. Ele só diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus está comigo. A tua vara e o teu bordão me consolam. E dizem que o bordão, a vara era para afastar os inimigos naturais das ovelhas, mas o bordão servia para puxar a ovelha e às vezes quebrar a perna da ovelha para trazê-la para perto de novo. Nem que Deus esteja no deserto com você para dar uma pancada na sua perna e trazer você de volta para Ele. Ele sempre está com você, independentemente para onde você vai. Então, hoje, a gente vai ficar por aqui e eu quero deixar algo para você. Que mesmo quando fazemos opções na vida, que nos fazem fugir esgotados para o meio do deserto, Deus nos persegue com o seu amor inesgotável para nos oferecer alívio e descanso. Não importa onde você está. Eu desobedeci a Deus, hoje eu estou vivendo um período difícil na minha vida, eu estou esgotado, eu estou cansado, eu estou em pânico, não importa onde você está. Seja onde for, a mão de Deus nos guia, porque não há lugar que eu e você possamos nos ausentar da presença do Deus Todo-Poderoso que nos ama intensamente. Por que você está cansado hoje? Por que você está esgotada? Excesso de trabalho? É querer ser bom em tudo que você faz? Excesso de positividade? É você tentar manter o controle da sua vida o tempo todo? É resolver os seus problemas, sendo que você sabe que não consegue fazê-lo sem a ajuda de ninguém?
O que está te fazendo tão cansado? O que está drenando você? O que esvaziou o teu tanque? É lidar com pessoas difíceis de amar? É um problema conjugal? É a distância da sua família? É o medo de alguma coisa? Onde que você se encontra nesse momento? Você se sente sozinho? Sozinha? Você se fechou? Você acha que não vale a pena ficar compartilhando mais as suas dores, o seu esgotamento, suas crises? Jesus tem um convite para você. Vou convidar a banda que vem aqui para a gente encerrar. E Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o quê? Descanso para vocês. E olha, se existe alguém que sabe o que é estar cansado e sobrecarregado, esse alguém é Jesus. Antes de ser preso e crucificado, lá no jardim de Getsêmani, ele disse exatamente assim: a minha alma está profundamente aflita. Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu angústia, ele sabe o que é isso, ele sabe. E nesse momento Jesus estava antevendo o peso que ele deveria carregar. Sabe qual é o peso? O peso dos nossos erros, o peso da nossa rebeldia, o peso da nossa culpa. Ele estava antevendo isso. Jesus na cruz carregou todos os nossos pecados, ele carregou todo o peso, toda a carga que nos afastava de Deus. Ele falou: pode dar aqui para mim, você não precisa mais carregar. Porque o amor que Deus tem por você não depende do seu desempenho. O amor que Deus tem por você depende do desempenho de Jesus. Por isso que a gente pode se libertar dessa sociedade do cansaço e do desempenho. Eu não preciso ser bom em tudo. Eu só preciso acreditar em uma coisa: que existe um que é bom em tudo. E o nome dele é Jesus. Eu quero convidar você para orar comigo e se lembrar que o mesmo Jesus que foi sepultado, ele ressuscitou, poderoso, glorioso, e ele continua vivo. E se Jesus continua vivo, essa promessa aqui de oferecer para você descanso também continua valendo. O que ele tem para você nessa tarde é o descanso para a sua alma. Ele quer dar descanso para você. Você que nos acompanha aí pela internet, no Instagram, eu digo mesmo para você: se você está aí acompanhando a gente, é porque Deus, de alguma maneira, colocou você nessa hora e nesse lugar para ouvir essa mensagem. Você está cansado, sobrecarregado, cansado, você não aguenta mais, já está ao ponto de dizer: eu não aguento mais isso, Senhor. Eu quero desistir do meu casamento, eu quero desistir da minha família, eu quero desistir da minha carreira, eu quero desistir da minha vida, eu não aguento mais. E eu digo para você: não jogue a toalha. Deus não vai permitir que você jogue a toalha. Você não tem que jogar a toalha, porque um dia Ele demonstrou o maior de todos os amores que você jamais poderia imaginar, oferecendo o Filho dele na cruz, para morrer por você e reconectá-lo ao Deus Criador.